te dou. O quadro da morte, a imagem do amor. Se no meu coração tudo ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma o amor morreu,
e vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de prestar um culto a Ti, Senhor, de abrir o nosso coração, de adorar e engrandecer o Teu nome, de glorificar, Senhor, de cantar, meu Deus, as grandes obras que o Senhor tem feito no nosso meio. O Senhor é poderoso, Pai, e tem abençoado grandemente as nossas vidas. Vem falar conosco, Pai, nesse momento da meditação da Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Senhor, poderosa, venha transformar as nossas vidas, Pai. Venha quebrar, meu Deus, qualquer dureza de coração, a fim de que possamos viver, meu Deus, tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas. Se conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Palavra do Senhor em Lucas, capítulo 15, versículo de número 11 a seguir, diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas a ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Amém? Glória a Deus. Senhor, se conosco, Pai, neste momento da meditação da Tua Palavra, com a Tua graça, com a Tua presença viva, em meu nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, essa passagem é uma parábola que o Senhor Jesus contou, e acerca dela nós vamos meditar um pouco nessa noite sobre algo que tem me faltado nesses últimos dias. Faltado porque as pessoas, para se protegerem, vamos assim dizer, lançam mão dessa atitude, não é verdade? Lançam mão disso e se privam, não é verdade, de viver o que Deus tem de melhor para as suas vidas. Veja que a palavra do Senhor fala que um dos filhos, chegou para o pai, o filho mais moço, e disse: olha, pai, eu quero a minha parte da herança. Eu quero que o Senhor já me dê tudo que é a minha herança aí, que eu quero viver a minha vida
pela minha conta. Eu quero viver do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser e fazendo, não é verdade, o que eu quiser. E a palavra fala que o pai, já muito angustiado, entristecido, ainda assim dividiu, na verdade, os haveres e deu a esse filho a herança que era determinada a ele. E por que isso já causou um constrangimento, né, na vida desse pai? Por que já começou aí o constrangimento, na verdade, causado nessa família? Porque você bem sabe que quando é que a gente recebe uma herança? Na verdade, a gente recebe uma herança quando há o quê? A morte, o falecimento. Então imagine você comigo que quando esse filho chegou para esse pai pedindo a sua herança, o que ele estava desejando do pai? Que o pai morresse. É uma verdade. E às vezes, irmãos, a gente faz as coisas, a gente diz as coisas sem pensar no significado de tudo aquilo que a gente está fazendo, no significado de tudo aquilo que a gente está pedindo. A gente só pensa no que a gente quer, a gente só pensa na nossa vontade, a gente só pensa na nossa proteção e age de maneira contrária a que isso seja derramado nas nossas vidas através do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador. E a Bíblia fala que depois que esse jovem fez isso, ele saiu e foi para uma terra distante. Não é verdade? Por quê? Porque ele não queria ninguém cuidando da vida dele. Ele estava cansado já de fazer o que o pai queria que ele fizesse. Ele estava cansado de obedecer. Ele estava cansado de servir. Não é verdade? Assim como nós, às vezes, que cansamos das nossas rotinas. Não é verdade? Quantas pessoas não são aquelas que dizem: olha, eu já estou cansado dessa vida, eu já estou cansado dessa situação, eu já estou cansado de viver assim. Não é verdade? E as pessoas, olha, se eu pudesse, eu ia para um lugar longínquo. Não é verdade? Quantos que não fazem e dizem aí, né, muitas pessoas, olha, se eu pudesse, eu fugiria para uma ilha deserta. Ia viver eu lá sozinho, sem ninguém para me importunar, sem ninguém para me tirar a paciência. Não é verdade? Sem ninguém para me tirar a paz. Será que nesse lugar eu ia ter paz? Será que nesse lugar eu ia ter alegria? Será? A gente precisa se relacionar, a gente precisa viver uns com os outros, na verdade. A gente precisa se relacionar bem em família, a gente precisa se relacionar bem no que diz respeito à igreja, que é a família da fé. E no domingo passado foi muito bem aqui pregado sobre isso, não é verdade? Do amor entre os irmãos em Cristo, de como nós devemos lutar, batalhar para vivermos assim, nesse amor, não é verdade? Mas o que aconteceu com aquele moço? Ele foi para uma terra distante e gastou tudo que ele tinha vivendo de qualquer maneira, vivendo de qualquer jeito. E chegou uma hora, meus irmãos, que aconteceu o quê? Que aquele recurso, aquele dinheiro, que tudo que ele tinha acabou. Não é verdade? E não tinha ninguém que ele conhecia, não tinha ninguém para ajudar, não tinha ninguém ali com ele para que pudesse então ajudar ele a fazer alguma coisa. E ele teve que procurar um trabalho. Mas veja que nenhum trabalho digno ele tinha. Mas uma pessoa lá que se compadeceu dele, colocou ele para cuidar dos porcos
mas veja bem que ninguém lhe dava nada, nem alimento, a ponto dele desejar aí, não é verdade, a comer a comida dos porcos. Mas veja bem como que deve ter sido o coração desse jovem nesse momento, em que ele deve ter pensado: poxa, como é que eu vou voltar para casa? Como é que eu vou voltar para onde eu vivia, se eu fui quem pedi para o meu pai me dar tudo e sair? Como é que eu vou falar com aquela pessoa, se foi eu que falei dela e magoei ela e maltratei ela, e hoje eu sinto falta dela? E hoje eu queria, a presença dela me alegrava tanto, estar junto com ela era tão bom, mas eu fiz as coisas, eu disse as coisas. Mas não foi eu, ela também disse muitas coisas, ela também falou muita mentira de mim, e isso eu não perdoo, isso eu não vou deixar passar. O que eu quero dizer, irmão, e aí a gente chega no ponto da mensagem, é que nós não conseguimos progredir na nossa vida carregando mágoa, carregando, irmãos, tristeza no coração, carregando cargas negativas que nos impedem, irmão, de prosseguir para aonde Deus Ele quer nos fazer passar, Ele quer nos fazer viver. Não é verdade? Veja que esse moço ele ficou muito tempo. Quando ele viu que os recursos estavam se acabando, poderia ter lá voltado para casa e pedir perdão ao pai. Mas a palavra fala que o orgulho impedia ele de fazer isso. Quanta gente que está vivendo uma mágoa, está vivendo uma tristeza na família por causa de orgulho, e não pede perdão. Quantas pessoas se deixaram de se relacionar como deviam, como se relacionavam talvez, por causa de disse-me-disse, de uma discussão, de uma palavra mal colocada, não é verdade? De uma palavra mal compreendida talvez, ou de uma coisa muito grave que possa ter feito para você, que possa ter acontecido com você. E por causa disso, cria-se o que em nós? Os bloqueios. Criam bloqueios que nos impedem de estarmos livres, de estarmos vazios, para que o Espírito Santo nos enche, para que possamos viver toda a graça e bênção que Deus tem para a nossa vida. A falta de perdão impede isso. Porque quando a gente vai se relacionar depois com outras pessoas, a gente sempre se relaciona tomando aquela precaução. A gente não se entrega mais em falar, em viver, em se alegrar, porque sofremos em um determinado ponto da nossa vida. E isso atrapalha a gente de ir para o próximo nível. O próximo nível de fé, o próximo nível de milagre, o próximo nível de restauração, o próximo nível de transformação da nossa vida. Porque como que eu vou desfrutar de tudo que Deus tem para mim, se eu carrego na minha vida um grande peso do meu passado? Se eu carrego na minha vida grandes mágoas, poxa vida, eu carrego uma mágoa daquele irmão que certa vez não me cumprimentou, que esqueceu de uma data que era importante, que talvez não tratou como deveria. E isso
não impede só uma pessoa, mas atrapalha a todos os que estão envolvidos, independente de quem foi a culpa, mas atrapalha a ambos. Veja que a situação que aconteceu aqui atrapalhou só o moço? Não atrapalhou o pai também, porque o pai vivia esperando o dia que aquele moço pudesse voltar. Veja que tanto o pai sofreu quanto o moço. Mas foi o pai que causou essa situação? Não foi. Talvez as situações aconteceram com você, não foi você que causou. Mas nós não podemos deixar que essas situações nos impeçam de prosseguir. Mas foi uma grande tragédia. Deixa Jesus trabalhar nessa grande tragédia aí, para que você tenha condições de prosseguir. Quantas pessoas, meu irmão, minha irmã, não conseguem progredir, prosseguir, porque guardam mágoas, as tragédias que viveram, na verdade impedem elas de prosseguir na vida. E isso fez com que fosse colocado como uma corrente que impede essa pessoa de ir além, de ir adiante, de ser liberta disso. E não pode ser assim. O que é necessário eu fazer para perdoar? O que é necessário eu fazer para pedir perdão? Talvez é esse o seu caso. Eu estou esperando o tempo passar, porque conforme vai passando o tempo, as coisas vão se apaziguando. Não, conforme vai passando o tempo, as coisas vão piorando. Veja que foi passando o tempo e esse moço foi indo cada vez pior. Mas quando acontece algo assim, eu falei algo que eu não devia. Aconteceu uma situação assim. Olha, eu pequei contra o irmão, contra a irmã. Olha, eu pequei contra tal pessoa. Tal pessoa pecou contra mim, assim. A gente precisa correr e resolver o problema. Porque quanto mais a gente demora, um problema que era pequenininho começa a se aumentar. Não é verdade? Uma situação que, mas se eu falar isso para ele, se eu contar eu fiz isso, acabou tudo. Mas o que é melhor? A gente contar e resolver agora? Ou a gente esperar passar tantos anos e depois contar? Ou a pessoa saber por outra pessoa? Imagina como que vai ser, a decepção vai ser maior. E nós não podemos deixar essas coisas impedirem, atrapalharem os nossos relacionamentos, porque a vida ela é feita de relacionamento, não é verdade? A gente se relaciona com as pessoas. Você vai no mercado, você está pegando as coisas lá, você não relaciona com a pessoa no caixa na hora que você vai passar? Tem que conversar, não é verdade? Tem que falar, a pessoa no caixa relaciona com você, pergunta qual vai ser a forma de pagamento, se você quer isso, quer aquilo, vai incluir o CPF, não vai, não é verdade? Tudo é feito através de relacionamento. Ninguém, irmãos, eu digo, ninguém vive sem se relacionar. Não é verdade? E nós somos perfeitos? Nós não somos perfeitos, não é verdade? E vai chegar um ponto que pode acontecer de alguém de eu disser algo que possa te magoar, de você disser algo que possa me magoar, de eu não compreender algo que você disse, você não compreender algo que eu disse. Eu digo isso de um modo geral, todos os nossos relacionamentos. E aí, o que a gente
fazer. Nós vamos sair cortando os relacionamentos até não ter ninguém mais para a gente se relacionar. Não tem pessoa assim que vai cortando e daqui a pouco não fala com mais ninguém? Ah, porque aquela pessoa falou isso de mim. Ah, porque aquele outro fez isso. Ah, porque aquele outro fez aquilo. E a pessoa nunca faz nada para ninguém. É importante que a gente saiba que existem momentos que nós precisamos perdoar, que existem momentos que também nós precisamos pedir perdão, e isso é bom para nós, para que nós não vivamos carregando cargas emocionais que eram para ser deixadas lá atrás, lá atrás. Mas não, a gente vive sofrendo 5, 10, 20 anos, porque alguém não falou aquela palavra que devia ter falado, por causa de, poxa vida, eu errei com você me perdoa? Poxa vida, eu falei algo que eu não devia, poxa, você me perdoa? Olha, aquela situação que foi assim, foi tudo culpa minha, eu não queria ter causado todo esse mal. Porque quando a gente abre o coração para pedir perdão ou para perdoar, é tirado um peso de dentro de nós, um peso enorme. E a gente começa a viver a nossa vida com mais graça, com mais leveza, sabe? Sentindo verdadeiramente a paz e a alegria do nosso coração. Então, veja o que foi importante para aquele moço. Primeiramente, ele teve que, diz aí no versículo 17, ele teve que cair em si. O que é o cair em si? Reconhecer que está errado. Reconhecer. E isso é um grande ponto. A gente nunca reconhece que nós precisamos perdoar. A gente nunca reconhece que nós precisamos pedir perdão. Mas nas situações sempre nós somos as vítimas. Não é verdade? Mas o que eu quero dizer para você é que, vítima ou não, perdoar e pedir perdão nos liberta, para que nós possamos viver em paz, para que nós possamos deixar essas coisas que nos acorrentam para trás e viver o que Deus tem para nós viver. Conseguir enxergar tudo o que Deus tem para a nossa vida. E olha que coisa importante, interessante. A palavra de Deus fala em Neemias no capítulo 9, no versículo 17, você não precisa ver. É um momento em que Neemias faz uma oração pedindo perdão pelos seus pecados. Mas nesse versículo, ele fala que ele está orando porque Deus é um Deus perdoador. E se Deus é perdoador, louvado seja Deus, o que a palavra de Deus também nos ensina lá em Mateus, naquela oração que muitos repetem aí, não é verdade? Senhor, perdoa-nos conforme a gente perdoa os nossos devedores. Não é assim que a gente fala? Não é assim que a gente ora às vezes? Falar é fácil, não é? Mas e perdoar de verdade? Ah, mas aquilo que aquela pessoa fez foi muito grave. Ah, mas aquela situação foi muito difícil. Não dá para... Ele desejou que eu morresse, poderia dizer o pai daquele moço. Podia ter dito, olha, eu não tenho mais filho a partir de hoje. Olha, eu não tenho mais esposa a partir de hoje. Ah, eu não tenho mais pai a partir de hoje. É assim. Na raiva,
Não é verdade? No momento da fúria, a gente fala coisas que a gente sequer tem noção do que estamos dizendo. Não é? Mas é importante a gente perdoar. Ele teve que cair em si e nós temos que cair em si também. E fica aquela pessoa, eu errei, mas quem fez isso foi ele. Eu errei também, eu sei, mas se ele não vir falar comigo, eu não falo. Se ela não vir pedir perdão, eu é que não vou pedir. E aí a gente vive a vida com um bloqueio. O que é um bloqueio? Não é um impedimento. É um impedimento. O bloqueio atrapalha a gente de chegar onde a gente quer. Não é verdade? Olha, hoje de manhã, por exemplo, eu estava vindo para a igreja. Poxa vida, eu peguei uma rua, falei, poxa, olha essa rua, ela vai dar lá na rua da igreja certinho. E eu vou ir essa rua reta. Quando eu estava vindo essa rua reta, tranquilo, quando eu olho para frente, um bloqueio. Estava tendo feira, eu esqueci que era dia de feira. A rua bloqueada. Quando há o bloqueio, impede a gente de prosseguir. Aí o que a gente faz? Olha, eu vou ter que desviar do bloqueio. E quando eu vou desviar do bloqueio, eu tenho que andar mais. Eu tenho que gastar mais, não é verdade? Então veja o quanto o bloqueio atrapalha a nossa vida. O bloqueio faz a gente gastar mais, o bloqueio faz a gente andar mais, o bloqueio atrapalha o nosso progresso. Eu demorei mais tempo para chegar onde eu queria chegar, porque tinha um bloqueio. É isso que eu quero dizer para você. Que o bloqueio impede você de chegar e de viver o que já era para você estar vivendo há muito tempo. Já era para você estar de posse do milagre na mão. Já era para você estar vivendo algo sobrenatural na sua vida. E por que eu não estou vivendo isso ainda? Porque tem um bloqueio. Porque se você diz que Deus tem que te perdoar conforme eu pratico o perdão, conforme você pratica o perdão, você não tem praticado esse perdão. Como é que Deus ele pode então também te perdoar? Mas veja como que é interessante isso. Todas as falhas que nós cometemos contra Deus, poxa, Deus tem perdoado muito as nossas vidas, não tem? Porque ainda assim Ele cuida de nós. Porque ainda assim Ele permanece fiel. Mesmo a gente sendo infiel, mesmo a gente falhando com o Senhor, não é? Então veja que é necessário nós perdoarmos, nós praticarmos também o perdão, pedir perdão para as pessoas. Mas se eu for pedir perdão para ele, se eu for falar o que eu fiz, ela nunca mais vai falar comigo, ela nunca mais vai olhar na minha cara. Olha, a situação vai ser terrível. Pior vai ser a sua vida se você não perdoar. Pior vai ser a sua vida se você não pedir perdão, porque se isso não acontecer, você nunca vai conseguir seguir adiante. Mas eu estou seguindo. De maneira alguma, você está carregando um grande peso. Você está carregando um grande problema que vem aumentando a cada dia, e um dia isso vai vir à tona. E o que você vai fazer? Um problema que podia ser resolvido de maneira simples, pedindo perdão, falando. O que vai acontecer? Vai virar um problemão, uma avalanche. Um problema que talvez ia envolver só 2 pessoas, agora vai envolver 5, 10. Então, quanto mais rápido a gente resolver, melhor. Quanto mais rápido pedirmos perdão, melhor. Quanto mais rápido perdoarmos, melhor para nós. Não é?
Então é importante cair em si, reconhecer: eu sei que eu preciso pedir perdão. E o segundo passo é a atitude, não é verdade? Imagina você quanto tempo que ele podia ter vivido ali, que ele ficou caindo em si, pensando o que ele ia voltar, o que ele ia dizer, o que ele ia fazer. Enquanto isso ele continuava sofrendo. Enquanto isso a gente continua perecendo. Temos que, irmãos, cair em si e resolver o problema logo. Não ficar esperando. Perdoa logo, pede perdão logo e viva a graça de Deus. Veja, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e eu direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele foi. E quando ele tomou essa coragem, foi, irmão, a palavra fala que estando ele ainda a caminho, o pai viu e se compadeceu dele, e correndo o abraçou e o beijou. Olha que importante que foi o perdão nesse momento aqui. O pai viveu em paz depois do dia que o filho foi embora? Não viveu. O filho viveu em paz depois do dia que ele foi embora? Não viveu. Mas depois que houve o perdão, teve uma grande festa. A Bíblia fala que o pai mandou matar o novilho, colocou um anel, colocou roupas novas nele, colocou uma sandália nova no pé, porque o filho estava morto e reviveu. Os relacionamentos revivem quando há perdão. Quando eu peço perdão, quando eu perdoo, há renascimento. Louvado seja Deus. É algo milagroso, inexplicável, mas muito eficaz e necessário. Louvado seja o nome de Jesus. Olha só o que mais. A palavra do Senhor diz aqui em Filipenses, no capítulo 3 e o versículo 12 em diante. Olha que interessante. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Aplicando, irmãos, essa palavra, esse momento aqui, ao tema que nós estamos meditando nessa noite, veja que se eu não esquecer das coisas que aconteceram lá atrás, se eu não perdoar, se eu não pedir perdão, eu não consigo prosseguir para as coisas que estão adiante de mim. Entendeu? Eu tenho que esquecer as coisas que para trás ficaram. Mas eu já esqueci isso. Não, você carrega mal. Você não fala mais com a pessoa. Você não conversa mais. Aquilo mudou você por completo. Tem impedido você de desfrutar de tudo o que Deus tem para você. Aquilo criou um bloqueio. Se criou
criou um bloqueio, irmão, não esqueceu. Tem que haver perdão. Tem que haver reconhecimento, ou melhor dizendo, arrependimento. Tem que haver. Não é verdade? Olha, eu me arrependo, eu peço perdão. Nós temos que ensinar as crianças isso. Porque as crianças estão vivendo como se, estão sendo ensinadas como se não existisse o perdão. Entendeu? Não conseguem perdoar os seus pais. Tem gente que não consegue perdoar o pai, porque o pai já faleceu. Olha a situação, não consegue se perdoar porque o pai já faleceu. Não consegue se perdoar porque teve grandes perdas na sua vida e não soube aproveitar os momentos que ela teve, as oportunidades que ela teve. Veja que o fato de perdoar a si mesmo também é muito importante para que a gente consiga prosseguir. Como é que eu vou ir adiante se eu não consigo perdoar o fato de eu não ter aproveitado os momentos maravilhosos, de reconhecer as oportunidades? Mas se eu não me perdoar, como é que eu vou desfrutar das próximas oportunidades que virão? Eu vou viver a vida lamentando. Eu vou viver a vida entristecido e nunca progredir, e nunca mudar a situação. Fato é esse. Como é que eu vou mudar o meu futuro se eu continuo fazendo sempre as mesmas coisas? É perdão. Aquele jovem, ele caiu em si, ele falou: olha, se eu continuar 10 anos aqui, trabalhando, cuidando desses porcos, a minha situação nunca vai mudar. Eu preciso falar com meu pai. Eu preciso falar com o irmão. Eu preciso falar com o irmão. Eu preciso falar isso com meu pai. Eu preciso falar isso com meu filho. Eu preciso falar isso com alguém. Você precisa falar isso para você. Se perdoar. Como eu pude ter me envolvido numa situação dessa? Como eu permiti que tal pessoa viesse se relacionar comigo e me ferir tanto assim? Nós precisamos perdoar para dar oportunidade de progredir. Amém? Esquecer, perdoar as coisas que ficaram para trás e ir para as coisas que estão adiante de nós. Deus fala. Será que Deus perdoa os nossos pecados? Ele diz, né? Ele perdoa os nossos pecados e diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. Para quê, irmão? Para que nós possamos progredir. Aquele pecado meu era digno de morte. Por isso, Deus enviou Jesus, para que nós pudéssemos receber o perdão de Deus. Tinha como a gente receber o perdão de Deus se não fosse Jesus? Não tinha, porque a gente ia continuar pecando, a gente ia continuar ferindo, a gente ia continuar agredindo os preceitos de Deus. Mas Jesus veio simbolizar esse perdão, para que, vendo como ele viveu, vendo como ele se entregou, e vendo também como Deus o ressuscitou, nós possamos viver a nossa vida, sabendo que Deus nos perdoa e nos dá uma nova oportunidade para vivermos a sua graça, a sua luz, para vivermos as grandes oportunidades que o Senhor tem para nós. Assim diz a palavra do Senhor. Nós temos que perdoar e esquecer as coisas que para trás ficam, para que a gente consiga enxergar
as que estão diante de nós. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração nesse momento. Veja aí dentro de você. Será que tem alguém que você precisa perdoar? Será que tem alguém que você precisa pedir perdão? Será que você está precisando se perdoar? Ah, não, por causa do que aconteceu, eu decidi não me relacionar mais. Eu decidi, aí eu me tornei uma pessoa dura, eu me tornei uma pessoa seca, eu me tornei uma pessoa irrelacionável, uma pessoa chata de se relacionar. Jesus quer que você viva em paz. Jesus quer que você tenha alegria. Jesus quer que você desfrute dessa coisa gloriosa chamada perdão. Você vai sair daqui nessa noite e vai pedir perdão para aquela pessoa que precisa. Você vai sair daqui essa noite e vai também perdoar aquela pessoa que precisa. Você vai sair daqui e vai se perdoar. Porque como que você espera que Deus te perdoe das suas falhas, dos seus pecados, dos seus erros, dos seus fracassos, se nem você consegue se perdoar? Deixa o Espírito Santo de Deus falar. Veja que não é a questão do que você fez ou de quanto mal foi causado, mas é a questão do estar arrependido e querer resolver o problema. Eu quero resolver isso. Eu não consigo mais me relacionar só dizendo oi, tchau. Eu me preocupo tanto com aquela pessoa. Eu quero tanto me relacionar com ela novamente. Peça perdão. Perdoe. Pode ser que não vai imediatamente falar para você. Mas uma coisa eu sei. Deus vai começar a trabalhar no coração. Tudo vai começar a mudar. E você vai ver algo glorioso. Eu esperava. O moço esperava que o pai fizesse dele um dos seus trabalhadores, porque era melhor para ele trabalhar com o pai do que para onde ele estava trabalhando. Mas quando ele pediu perdão, quando ele perdoou, o pai correu, abraçou e o beijou. É inesperado, é lindo, é glorioso quando a gente tira esse peso do coração e pede perdão e perdoa. Porque a gente consegue ver a graça de Deus fluindo dentro de nós. Deixa a graça de Deus fluir dentro de você. Deixa o Espírito Santo cuidar desse momento, dessa situação. Você tem conduzido até aqui e nada mudou, e é por causa disso que nada vai mudar. Pede perdão. Perdoa. Viva
você vai ver quantas coisas estão reservadas para aqueles que perdoam. Você vai ver quantas coisas Deus tem reservado, quantas bênçãos para aqueles que pedem perdão, que se arrependem. Com a mão no seu coração, fala com o teu Deus. Levanta-se agora e na presença do Espírito Santo pede perdão para o Pai. Pede perdão pelas suas falhas. Ah, Senhor, eu sabia que eu não deveria ter feito, mas quando eu vi, eu já fiz. Quando eu vi, eu já tinha feito. Me perdoa, Pai. Me perdoa, Jesus. Pede perdão para o Senhor. E permita o Senhor já trabalhar no seu coração. Se perdoa. Dê essa oportunidade para você mesmo. Para viver, para desfrutar de coisas grandiosas na presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós nesse momento pedimos a Ti, Senhor, e cuide dessas situações para nós. Nós pedimos perdão dos nossos fracassos, Pai, porque estamos arrependidos e essas coisas estão bloqueando a nossa vida e nos impedindo, Pai, de progredir. A gente vive, Senhor, carregando esse bloqueio há tanto tempo, sendo que era para ter pedido perdão, sendo que era para ter, Senhor, falado, Pai, me ajuda. E eu sei que o Senhor está nos ajudando aqui nessa noite, Pai. Ajuda, Senhor, os filhos a perdoarem os seus pais. Ajuda, Senhor, os pais a perdoarem os seus filhos. Ajuda, Senhor, os irmãos a se perdoarem. Pai, ensina-nos esse caminho excelente, porque o Senhor é perdoador, para que nós possamos viver tudo que o Senhor tem. Colocado diante de nós. Pai, derrama sobre cada coração essa graça. Essa graça, meu Deus, que vem na vida daquele coração, Pai, que conheceu a Jesus e que foi perdoado e que perdoou. Ah, esse coração é leve. Ah, esse coração está em paz. Ah, esse coração agora desfruta de um amor tão glorioso. Abençoa, Pai, é a minha oração, em nome de Jesus, que não haja mais impedimento, que não haja mais barreira, mais bloqueio, mas que possamos perdoar e pedir perdão. Para que as suas bênçãos sejam derramadas sobre nós. Pai, derrama da tua graça, derrama da tua paz, derrama, Senhor, do teu Espírito, pois é assim que oramos, em nome de Jesus.